E aí, minha gente, tudo certo? Hoje a gente vai entender como é que fica a divisão territorial aqui entre Brasil e as suas fronteiras após o fim da União Ibérica e do Tratado de Tordesilhas. Então vamos por partes. O Tratado de Tordesilhas já está complicado faz tempo. Por quê? Porque com a expansão da pecuária para o interior do Brasil, a gente não tem limites definidos. E diferente da nossa mentalidade de hoje, que a gente pensa na precisão de um GPS, na precisão de satélites que nos indicam as áreas territoriais, ninguém sabia muito bem onde é que começava a parte da Espanha e terminava Portugal e vice-versa. Com a União Ibérica, que você vai lembrar que foi a união das coroas portuguesa e espanhola, também o negócio complicou, porque depois que a União Ibérica se desfez, o que é de quem? Então, para tentar organizar sem guerras essa parte territorial, foram feitos vários tratados para definir esses limites. A gente vai estudar dentro dos tratados coloniais esses aqui, começando pelo Tratado de Lisboa. Tá? O Tratado de Lisboa, e geralmente os nomes, gente, eles são da onde o tratado foi assinado. Então, o Tratado de Lisboa foi assinado em Lisboa. Em 1681, a colônia de Sacramento, a colônia del Sacramento aqui, que hoje pertence ao Uruguai, ela foi devolvida em 1681 para os portugueses, porque estava sob domínio espanhol. Então é isso que o Tratado de Lisboa define, certo? O Tratado de Utrecht, que é o primeiro tratado, que a gente vai ter dois tratados de Utrecht, esse tratado ele vai dizer o seguinte, que o norte, o extremo norte do Brasil, tem como divisa o rio do Oiapoque. Já ouviram falar aquela expressão do Oiapoque ao Chuí? É do extremo norte ao extremo sul do Brasil, né? De uma ponta a outra. Então, essa ponta mais ao norte é delimitada pelo Tratado de Utrecht, o primeiro Tratado de Utrecht. Esse tratado, então, dentro dessa lista aqui que a gente está estudando hoje, pessoal, é o único que vai ser assinado com a França. Todos os outros aqui foram tratados realizados entre Portugal e os espanhóis, certo? Então, o Tratado de Utrecht define a parte mais norte do Brasil e é um tratado realizado entre França e Portugal. Todos os outros são com os espanhóis, certo? Define o extremo norte, a parte depois do Oiapoque é a Guiana Francesa, pertencente à França, beleza? O segundo tratado de Utrecht, aí esse sim vai ser com os espanhóis. Então, o primeiro tratado define o extremo norte. O segundo tratado de Utrecht vai dizer o seguinte, a colônia de Sacramento é de Portugal. Mas já não tinha sido entregue lá no Tratado de Lisboa? Pois é, mas os espanhóis invadiram de novo, deu problema de novo lá. Então, esse tratado vai devolver a colônia de Sacramento para os portugueses. A gente vai ter depois um tratado, pessoal, que vale a pena sublinhar, que é assinado em 1750 na cidade de Madrid. Ele é praticamente a definição territorial, mas tem muita coisa para acontecer ainda. O Tratado de Madrid, ele vai usar do princípio de que a terra é de quem ocupa. Então, aquele princípio que a gente já conversou em outra aula sobre uti possidetis, certo? Só que o que acontece? Mesmo usando esse princípio de que a terra é de quem ocupa, a terra é de quem coloniza, o que vai acontecer? Por conta de benefícios tanto para Portugal quanto para a Espanha, eles vão fazer uma troca. Tá? Então, o Tratado de Madrid vai dar a região da colônia de Sacramento para os espanhóis e a região que hoje é fronteiriça ali da Argentina, dos Sete Povos das Missões, para os portugueses. Só que qual é o grande problema dessa entrega da região dos Sete Povos das Missões para os portugueses? O pessoal que vivia ali não gostou. E quem que vivia ali? Sete Povos das Missões, missões jesuíticas. As tribos guaraníticas, junto com os jesuítas, não gostaram dessa imposição de serem governados pelos portugueses. E a gente vai ter as famosas guerras guaraníticas, que foram de 1753 a 1756. Tá? Então a gente vai ter
um tratado assinado, mas na prática o negócio vai ficar difícil de se resolver ainda. Depois do Tratado de Madrid, em 1750, a gente tem um outro tratado chamado de Tratado do El Pardo. O Tratado do El Pardo vai anular o Tratado de Madrid e, novamente, a gente vai ter uma indefinição do território, que vai ser resolvida depois no Tratado de Santo Ildefonso, em 1777. O que vai acontecer aqui com o Tratado de Santo Ildefonso? Tem um probleminha aí para resolver. Em 1777, em fevereiro desse ano, a ilha de Santa Catarina, como se chamava Florianópolis, vai ser invadida pelos espanhóis. Então, quando você passa ali por Jurerê, do lado, a Praia do Forte, aquele forte ali foi construído para tentar evitar a invasão de inimigos estrangeiros. A ilha do Anhatomirim, que pertence à cidade de Governador Celso Ramos, também tem uma fortificação construída com esse objetivo. Então a gente tem um complexo de fortalezas construídos aqui no litoral de Santa Catarina com o objetivo de evitar o que eles não conseguiram evitar, que foi a invasão e a tomada de poder por cerca de 10 mil espanhóis que chegam aqui no finalzinho de fevereiro de 1777 e tomam a capital, hoje, né, a capital de Santa Catarina, chamada no período de Ilha de Santa Catarina. Então, o Tratado de Santo Ildefonso, ele devolve a Ilha de Santa Catarina para os portugueses, mas com um porém, os portugueses não podem criar complexos militares aqui nessa região. Vocês devem estar se perguntando por que Santa Catarina, por que a Ilha de Santa Catarina era disputada? Era um bom forte para conseguir buscar mantimentos para seguir viagem para a região mais ao extremo sul da América do Sul, certo? E tinham bons portos e era benéfica para fazer comércio, para entrada e saída de produtos. O que acontece também aqui que a gente tem que lembrar? Essa região, pessoal, ela estava estrategicamente posicionada. Então os espanhóis vão lá pelo norte da ilha entrar por Canasvieiras. Tem umas pesquisas atuais que discordam um pouco do conhecimento que a gente tinha sobre essa invasão espanhola, que falava que não houve nem disparo de tiros, que o pessoal simplesmente fugiu. Hoje foram encontradas várias fontes, né? Tem livros publicados sobre a temática, mostrando que não foi bem assim, que houve uma tentativa de resistência, mas o contingente de soldados aqui era menor do que a frota que chega da Espanha, certo? Mas, de qualquer forma, o Tratado, então, de Santo Ildefonso devolve a ilha de Santa Catarina para os portugueses. E a gente vai ter o Tratado de Badajoz, em 1801, como uma retomada do que já havia sido definido no Tratado de Madrid. Do que eu estou falando? Povos das Missões para Portugal, Colônia de Sacramento para os espanhóis. Pensa no seguinte, Colônia de Sacramento hoje pertence ao Uruguai, fala espanhol. Então você lembra, tá, no fim das contas a Colônia de Sacramento ficou com os espanhóis. 7 povos das Missões, área fronteiriça da Argentina, mas em grande parte aqui no Brasil, ficou com os portugueses. Então, o Tratado de Badajoz reforça o que já havia sido definido lá em 1750 no Tratado de Madrid e estabelece as fronteiras muito parecidinhas com o que a gente tem hoje. Espero ter deixado claro para vocês aí essas tentativas de organização das fronteiras brasileiras no período colonial.